Bom, meninas, bem-vindas oficialmente ao workshop Plano de Voo. Chegou a hora de decolar. Chegou o momento. Hoje você vai descobrir que sim, é possível sair do zero a zero financeiro em 30 dias e aumentar a sua renda em 60 dias. Eu sei que para algumas isso parece uma loucura, pode parecer impossível, mas eu gostaria de mostrar para vocês alguns depoimentos. A Ana, ela compartilhou comigo via WhatsApp esse depoimento. Gostei muito da análise. Análise, pega essa palavra aqui que eu vou voltar com ela mais na frente, tá? Ela diz: Eu gostei muito da análise, achei que melhorei de um mês para o outro. A mentoria está sendo incrível, estou aprendendo muitas coisas, tudo que eu queria mesmo aprender. A Paula também fez o mesmo, também compartilhou comigo um feedback. Ei, Bárbara, bom dia. Na correria não consegui enviar mensagem antes, mas estou muito feliz. Deu uma boa reduzida nos meus gastos realmente. Minha fatura desse mês fechou e ficou menos de R$ 3.000. Fazia muito tempo que não ficava tão baixa assim. E eu acho muito possível aumentar meus aportes para investir. Ou seja, ela que começou a mentoria, o processo de mentoria, com um descontrole no cartão de crédito, ela conseguiu não só reduzir a fatura, ela conseguiu fazer investimentos e até aumentar esses aportes. E ela finaliza dizendo: Estou tão satisfeita. Bom, mais alguns feedbacks. E um desses de uma pessoa muito especial que está aqui hoje, Bruna Sanches e Juliana Zardini, que está aqui nos presenciando nessa noite de hoje. A Bruna compartilhou: a Bárbara é excelente no que faz. Me ajudou na organização das minhas finanças e ter controle dos meus gastos. Antes, eu parcelava pequenas compras em várias vezes. Hoje, consigo distinguir o que é mais vantajoso financeiramente. A Ju está aqui presente, ela compartilhou, né? Excelente profissional. Fiz consultoria financeira para cuidar das finanças pessoais e a Bárbara me ajudou a ajustar minha vida financeira para um modo saudável. Além disso, me ajudou a quebrar padrões de pensamento do que inviabilizavam minha organização com dinheiro. Para fechar com chave de ouro, sim, gente, ela fez o primeiro investimento dela comigo. E aí, além desses depoimentos muito especiais, gostaria também de compartilhar um com vocês, que também foi assim muito especial para mim receber esse feedback, tá? Ele veio diretamente do Haiti, um depoimento da Darnley. Ela compartilhou um áudio comigo, eu vou compartilhar com vocês, tá? A mensagem dela, mas gostaria de antecipar a história dela. Ela é enfermeira, ela atua em 2 hospitais e quando ela iniciou o processo comigo, na verdade ela não iniciou a mentoria, tá? Ela participou de um intensivo, desafio financeiro, onde a proposta que a gente fala aqui, né, de sair do zero a zero em 30 dias e aumentar a renda em 60, ela conseguiu fazer isso em 15 dias. E é sobre isso que ela fala no áudio. Ela tem uma certa dificuldade ali com o português, tá certo? Porque não é o idioma nativo dela. No Haiti, eles falam crioulo e um pouco de francês ali. Então, ela tentou mandar uma mensagem em português, mas de todo modo, a gente trouxe a legenda para que vocês consigam acompanhar, tá certo? Vou dar um play aqui, me sinalizem se tiverem qualquer problema com o áudio, mas vocês vão conseguir ler de todo modo, tá? Boa tarde, Bárbara. Tudo bem, gente? Eu esqueci hoje que eu ia fazer um investimento. Pensei que eu não te respondi. Eu tô colocando todos os vencimentos que você passou em prática. Eu tô tentando, né? É, é, foi maravilhoso esses 15 dias com vocês, porque eu consegui aprender muito.
eu tô tentando colocar, é difícil, mas todo dia aqui tentando colocar pouco a pouco em prática. Eu tô tentando seguir as orientação e estou muito grata pelas informações que você passou. E das coisas que você falou, consegui até lá investir e não tinha esse dinheiro. Eu consegui onde que ainda hoje eu consigo estar fazendo. E eu sempre fazer na gratuito voluntário. Tô fazendo quando dá tempo. E o geral é isso. Gente, a Darnley, como eu falei, ela trabalhava em 2 hospitais, ela tinha uma sobrecarga de trabalho muito grande, ela tem 2 filhos pequenos, mulher, solteira, então, assim, a gente já sabe que a mulher, ela tem todos uns desafios, né, próprios dela, de trabalhar ali, ter uma dupla jornada de trabalho e casa. Ela tem filho e ainda, como eu falei, trabalha em 2 hospitais diferentes. Ela chegou nesse desafio, assim, é, extremamente preocupada com a realidade financeira dela, porque ela mesmo trabalhando muito, ela não saía do zero a zero, não sobrava dinheiro para ela. E recentemente eu fiquei muito feliz. Eu já estava feliz com esse feedback, mas recentemente eu entrei em contato com ela para saber, né, como que se passava a vida dela, e ela me falou que ainda estava conseguindo colocar em prática tudo que ela aprendeu durante 15 dias, gente. O dela foi um programa intensivo, tá? Ela, mesmo em 15 dias, ela conseguiu mudar a vida financeira dela, conseguiu ter um recomeço, e ela estava se planejando para comprar um carro, porque o carro era muito importante para ela. E foi algo assim muito feliz, eu fiquei muito grata, porque como eu falei, é algo que eu levo como missão de vida, como propósito de vida. Então, por isso, gente, novamente, friso aqui com vocês. Sim, é possível. É possível sair do zero a zero financeiro em 30 dias e aumentar sua renda em até 60 dias. O seu problema não é falta de dinheiro, e sim não saber administrar o dinheiro que você tem de forma inteligente. E por que que eu estou falando isso, tá? Porque, de certo modo, eu sou como vocês. Eu sou como você. No nosso dia 1 dessa jornada, que começou na terça-feira eu enviei um áudio no grupo, Sebastiana enviou um áudio, contando, onde eu contava a minha história. Para quem não teve a oportunidade, tá, de ouvir o áudio, vou resumir aqui para vocês, tá? Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, que mora no interior do estado do Espírito Santo até hoje, mora numa cidade chamada Itarana. Não sei se todos conhecem, mas é uma cidade muito pequenininha, deve ter cerca de aproximadamente 10.000 habitantes, e as pessoas que moram lá vivem, na sua grande maioria, da agricultura. Então, assim, a minha família, os meus tios, os meus avós, são pessoas analfabetas, são pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, ou que até tiveram, mas que tiveram que priorizar o trabalho. Então, tiveram que optar, né, por trabalhar ao invés de estudar. E na minha família, minha avó deve ter, brincando ali, mais de 10 netos, tá? Eu nem contei mais, eu já parei de contar, porque eu tenho uns tios que fazem filho, assim, à torta direito. Então, assim, eu tenho mais de 10 primos. E eu sou a única neta da minha avó que fez uma faculdade. E eu não fiz qualquer faculdade. Eu fiz a faculdade federal aqui do estado, federal que a gente tem aqui, né, no estado, da UFES, cursei contabilidade na UFES, e, enfim, esse é um resumo, tá? Mas fica o convite para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, saber um pouco mais desses detalhes de como que eu vim parar na UFES, das minhas inspirações, que eu falo que eu me inspiro muito na minha mãe, tá tudo lá no áudio, vocês podem ficar à vontade para ouvir, tá? Mas eu trouxe um pouco dessa história novamente aqui, porque eu precisava compartilhar com vocês o meu sentimento. Meu sentimento sempre foi, desde muito nova, de querer ir além.
eu queria um certo conforto, eu queria liberdade. E na minha família, seja vendo os meus avós, os meus tios, ou até mesmo os meus pais, a gente vivia uma vida de vender o almoço para pagar a janta. Para vocês terem ideia, teve um bom tempo da minha infância que o meu pai ele estava desempregado. E a minha mãe tinha que trabalhar em 2, 3 empregos, ou quando não trabalhava os 3 empregos, ela estudava, porque ela estudando, ela teria uma renda melhor, né? Enfim, a minha família, meu pai vivia fazendo bico, mesmo nessa época que estava, né, desempregado, ele vivia fazendo algum bico para ter um dinheiro. Então, assim, eu vi esse esforço, eu vivi esse esforço dentro da minha casa, dentro da minha família. E nos meus primeiros empregos ali, seja até mesmo meu primeiro emprego, tá? Foi como concursada. Eu passei num concurso público e, a princípio, né, você pensa, nossa, passou no concurso público, ganhando bem. Mas, gente, mesmo ganhando bem para aquela época, para a realidade que eu vivia naquela época, eu vivia um 0 a 0 financeiro. Eu lembro que meu primeiro salário, gente, não sei o que aconteceu, se foi uma urucubaca do destino, no meu primeiro salário, eu tive que entregar diretamente para o dentista, porque eu tive um problema, tive que fazer um tratamento. Então, só ali o meu dinheiro foi todo embora, porque eu não tinha uma reserva. Era o meu primeiro emprego. Então, eu sei o que é viver no 0 a 0 financeiro. Eu passei por isso, mesmo sendo ali no meu primeiro emprego como concursada, depois estagiária, depois CLT, agora empreendendo. Assim, eu conheço essas realidades, eu conheço os desafios, principalmente da mulher empreendedora. E falo por isso, falo disso, né? Porque eu também não sabia lidar com dinheiro. No nosso país, a gente precisa dizer, né? Eu, como pesquisadora de alfabetização financeira, ali em 2017, quando eu lia muitos artigos sobre o tema para montar minha pesquisa, eu via que o brasileiro, até mesmo pessoas que trabalham na área financeira, tem dificuldade de lidar com o dinheiro, porque a gente pensa assim, nossa, trabalha cuidando do dinheiro de outras pessoas, de outras empresas, mas ainda assim, na sua vida pessoal, ela tem dificuldade. Que dirá pessoas que às vezes são da área da medicina, nutrição, psicologia, fono. Assim, a gente, mesmo eu, como formada em contabilidade, como contadora, eu não fui ensinada a cuidar do meu dinheiro, eu fui ensinada a cuidar do dinheiro de uma empresa, não do meu próprio. Vocês, eu tenho certeza absoluta que cada uma de vocês foi ensinada a ser a melhor profissional dentro da sua área. Então, assim, o desafio aqui é a gente ir dentro, olhar para a nossa vida financeira, e eu consegui fazer isso. Eu consegui encontrar uma fórmula para sair do 0 a 0 e encontrar paz financeira. E é isso que eu quero dividir com vocês aqui hoje. Essa é uma foto minha em Paris. Eu sei que é o sonho de muita gente, especialmente de muitas mulheres que adorariam ir em Paris. E foi uma viagem assim que, sem falsa modéstia, para dizer, contando, né, sobre a minha história, de onde eu venho, eu sou uma improvável, eu jamais imaginaria que eu iria sair do meu estado e de do meu país. Então, isso é o que eu tenho para dividir com vocês hoje. A fórmula para sair do 0 a 0 e encontrar paz financeira. Bom, antes de falar da fórmula propriamente dita, vamos fazer uma recapitulação do que se passou no início da jornada, desde o dia 1, na terça-feira, tá bom? No dia 1, a gente falou do fim do voo cego, a gente falou bastante do que é o 0 a 0 financeiro. 0 a 0 financeiro, para quem não estava desde o dia 1, tá?
é aquela sensação de que você está com a agenda cheia, você já é vista como uma autoridade dentro da sua área, seja ela qual for, tá? Os seus pacientes, por exemplo, para uma fono, para uma médica, para uma psicóloga, os seus pacientes, eles te elogiam. Você posta as suas conquistas, você recebe pacientes, clientes por indicação, porque você já é uma referência. E seu faturamento no final do mês é alto. Quando você olha o seu extrato bancário no mês, você vê que entrou 5, 10, 15 mil reais. Mas quando você senta, fecha a porta do consultório, senta e olha para a sua vida financeira, a conta não fecha. Por algum motivo, essa conta não bate. O dinheiro que entrou, ele saiu tão rápido da sua conta que você nem percebeu, você nem conseguiu perceber. Você começa a perceber que, apesar de ganhar muito mais do que você ganhava 2, 3, 5 anos atrás, a sua segurança ela continua a mesma. Você continua precisando trabalhar mais e mais e mais para manter o seu padrão de vida. Gente, aqui eu falo até da minha época como CLT, tá? Eu vivi uma época no CLT muito ali no 0 a 0, muito, muito no aperto. E eu fazia, assim, apesar da exaustão, eu adorava fazer hora extra, porque aí vinha aquele boom no salário, e aí eu conseguia pagar minhas contas e reequilibrar. E isso não é saudável para a gente. Claro que por algum tempo a gente precisa fazer isso por conta, às vezes, de algum objetivo que a gente quer alcançar mais rápido, ou às vezes por alguma necessidade e eventualidade do momento. Mas manter esse ritmo de vida a médio e longo prazo não é saudável, tá certo? Bom, no primeiro dia da jornada, eu compartilhei com vocês um exercício para que vocês descobrissem, para que vocês encontrassem qual era o fôlego financeiro de vocês. E eu gostaria de saber aí, Sebastião vai me ajudar a ver quem fez esse exercício. E se quem fez, né, para quem fez, se já tinha clareza sobre o custo total, se você conseguiu identificar ali, né, qual é o local que você está, se você está na zona de sobrevivência, se você está na corda bamba, se você está respirando com calma, em que posição que você estava e que percepção que aquele exercício te trouxe. Exatamente, podem deixar nos comentários todas suas observações, tudo o que aconteceu, tudo o que acontece em vocês, para compartilhar. Meninas, o objetivo desse exercício não era desesperar vocês, tá? Não era para que vocês ficassem aflitas, se julgassem, nada disso. O principal objetivo desse exercício era dar clareza, a clareza necessária para que você enxergue o seu momento atual. Esse é o primeiro passo para que você saia do 0 a 0 financeiro e aumente a sua renda. Esse olhar é fundamental para que você dê o seu primeiro passo, tá certo? Para quem não fez, vai ter oportunidade de fazer ali em um outro momento, tá? Fica o convite aí. E bom, agora falando do nosso segundo dia foi focado no vazamento invisível. No segundo dia, a gente falou muito sobre o gasto de compensação. E aqui eu quero também novamente me colocar como exemplo. Hoje é dia 5 de fevereiro, né? O dia 5, gente, não sei se vocês tinham noção disso, tá? Mas o dia 5, para quem trabalha com financeiro, mulher do céu, é uma loucura, tá? Parece que todos os problemas do mundo surgem nesse dia. Do
tudo que não podia acontecer, parece que literalmente acontece, espera para acontecer no dia 5. E hoje mais cedo eu estava até dividindo com o Sebastião, né? Eu falei, Sebastião, se eu tivesse um pinguinho de juízo, eu não tinha agendado esse workshop para o dia 5 de fevereiro. Eu teria agendado, sei lá, para uma outra data. Mas, enfim, mesmo com o caos, que normalmente é e foi o dia de hoje, tá? O Sebastião está de prova aí, foi um dia bem caótico para mim. Eu preparei tudo com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo, para entregar o melhor de mim para vocês. E por que que eu estou falando disso? Tá? Por que que eu estou abrindo esse momento da minha vida, essa vulnerabilidade que eu tive hoje? Porque no final de um dia exaustivo, o que que a gente mais quer? A gente quer um acolhimento, a gente quer um aconchego, a gente quer uma dose de dopamina que seja. E onde que a gente tenta encontrar? Onde que a gente acaba encontrando? No iFood, por exemplo. E parece que aquele miserável manda um cupomzinho de desconto exatamente naquele dia. Parece que ele assim, descobre. A gente também encontra esse acolhimento naquele jantar especial, aquele restaurante que você fica namorando ali no Instagram, que você fala, eu sou doida para conhecer esse restaurante. Tem um, por exemplo, lá em Vila Velha que eu sou louca para conhecer, uma cantina italiana. Eu adoro massa. Acho aquele restaurante a coisa mais linda da vida. E às vezes assim fico, poxa, eu podia ir lá, né? A sorte é que eu moro longe, porque nesses dias de maior vulnerabilidade, gente, eu sou como vocês, nesses dias de vulnerabilidade acontece também comigo, tá? A única diferença entre mim e vocês é que eu consigo, digamos que, voltar para a minha realidade mais rápido, tá? Com base em todas as ferramentas que eu tenho hoje, eu consigo falar, não, pera lá, Bárbara, calma, foco. Enfim, esse gasto por compensação vem no iFood, vem na jantinha especial, vem na viagem dos sonhos, aquela viagem que você fica tanto querendo fazer igual agora. Carnaval chegando, a pessoa pensa, eu vou lá para o Rio. Não interessa como, eu vou lá para o Rio curtir o carnaval lá no Rio. Acontece. Vem nos produtos de beleza, aquela maquiagem, aquele body splash da Virgínia, sei lá, vem de alguma forma, bolsa, sapato, roupa que você nunca vai usar. Enfim, vem naquela comprinha inesperada, não planejada. Afinal, a gente trabalha tanto, né? Eu sempre uso a expressão, eu trabalho igual a cachorra, eu brinco aqui em casa. Então, gente, eu sei como que isso é para vocês, tá? Mas a questão, o ponto é, a compra, ela é feita rapidinho. Em questão de segundos, o Pix vai para a conta de, sei lá, do que você comprou. O cartão de crédito, você aproxima, vai pagar lá a pessoa, vai pagar o restaurante, vai pagar a viagem, que seja, você vai parcelar. A compra ela é feita em questão de segundos. Quando dá algum problema, em minutos. Mas a conta, ela vai chegar. Se você não faz um acompanhamento, por exemplo, do seu extrato bancário, só dias depois que você vai ver que seu saldo abaixou. Se você não olha para a sua fatura do cartão de crédito, você só vai enxergar quando chegar o e-mail ali ou quando chegar a notificação no seu celular dizendo que a sua fatura fechou. E aí você vai ficar surpresa com aquele valor, como foi a minha cliente, a Paula, falando, Bárbara, eu nunca tinha visto uma fatura com menos de 3 mil reais. Essa era uma dor dela. Ela, quando entrou no processo da mentoria, ela falava muito sobre a farmácia, que ela, do lado do trabalho dela tinha uma farmácia, e aí na hora do almoço, ela ia lá e comprava produto de skincare, até mesmo a Coca-Cola, qualquer coisa. Quando ela ia ver o tanto que ela passava na Drogasil Pacheco, sei lá o quê, ela ficava abismada, abismada. Então, assim, gente, isso é importante, você olhar para o que está consumindo ali, onde está
o seu vazamento invisível. Eu também compartilhei um exercício no dia 2. E eu queria saber aí nos comentários quem que fez esse exercício. Quem encontrou o preço da sua exaustão? Deixa aí nos comentários quem tiver feito, deixa aí a sua reflexão sobre tudo isso que eu tenho dito. Gente, eu admito para vocês que eu adoro esse tipo de exercício, tá? Adoro, principalmente esse do preço da exaustão. E não é por maldade, por mais que possa parecer, mas eu adoro esse exercício porque ele abre os olhos. Assim como essa minha cliente, a Paula, que chegou para mim e falou: Bárbara, o meu problema é a Shopee. E a gente viu que não era a Shopee, não necessariamente. A Shopee também era, mas era a farmácia. Assim como, por exemplo, desculpa, Sebastião, vou falar mal de homem aqui. O senhor, meu ex-namorado, ele falava comigo, um belo dia ele chegou para mim e falou: Bárbara, hackearam a minha conta. E eu falei: como assim hackear a sua conta? Ele: não, porque tem vários pagamentos que eu não sei para quem foi. E eu, gente, acabei não falando com vocês, mas eu trabalhei em fintechs, eu trabalhei no PicPay, eu trabalhei na Doc, que são bancos digitais. Eu trabalhei exatamente na área financeira desses bancos digitais. Então, ali dentro das minhas soft skills, dentro das minhas habilidades, eu conheço um perfil ali de fraudador. Esse meu ex-namorado, ele não tinha o hábito de usar cartão de crédito. Pelo menos nisso aí, eu não acho, tá? Cartão de crédito seja um vilão, mas isso é pauta para um outro assunto para a gente conversar em outro momento, tá? Mas, enfim, ele usava somente o débito, só, seja no cartão ou seja no Pix. E ele falando: Bárbara, roubaram meu dinheiro. E eu fiquei: mas como assim? Ele falou: não, porque tem um Pix de R$ 50, tem outro Pix de R$ 5, tem outro Pix de R$ 100. Eu falei: tá, e o seu dinheiro? Ele: continua na caixinha do banco. Eu falei: mas pera lá, fizeram tantos Pix assim e você continua com seu dinheiro? Isso não faz sentido. Vamos olhar para os teus gastos. E aí, gente, eu fiz um exercício semelhante a esse do preço da exaustão com ele, na prática, tá? A gente começou a revisitar alguns gastos dele. E aí eu falei: olha o seu extrato no dia tal. Quando ele olhou o extrato, ele falou: gastei R$ 15, foi para fulano. Falei: bonitinho, esses R$ 15 foi o pastel, o caldo de cana que você pagou. Eu não lembro se era 15, tá, gente? Perdão. Esse dinheiro que saiu aí nesse dia foi o pastel e o caldo de cana que você pagou pra gente na feira. Ele: tá. Falei: então, todos esses Pix ali é porque você não está tendo controle financeiro. Por mais que, assim, vamos lá, dentro da, da educação financeira, a gente usa a expressão da dor do pagamento. Você pagar algo no dinheiro, você sente muita dor. Você pensa assim: nossa, eu tenho R$ 100, eu não vou gastar esses R$ 100, porque, caramba, eu trabalhei para ganhar esses R$ 100. E o grande problema hoje é que a gente não anda com dinheiro. Claro, eu sei que tem toda a questão de segurança, tá? Que a gente vive em um local que não é tão seguro assim para a gente sair com dinheiro. Mas isso acaba prejudicando nessa questão do comportamento financeiro. Porque se você sai com dinheiro no bolso, você não vai querer gastar. Ou você vai gastar o mínimo possível. Agora, se você paga tudo no Pix, aproximou, pagou. Cartão, aproximou, pagou. E você só vai perceber quando você olhar o seu extrato da sua conta ou quando você olhar a sua fatura do cartão de crédito. E aí, gente, o principal, assim, que eu acho encantador no meu trabalho é que no momento inicial de um processo de mentoria, a pessoa sempre chega achando que a dor financeira dela é uma coisa. É a Shopee. É o Uber. É sei lá o quê. Sempre tem uma percepção.
e eu assumo aquilo como verdade. No primeiro momento, eu não tenho base para falar, eu vou acreditar no que aquela pessoa está me dizendo. E ali, ao longo do primeiro mês, fazendo todo o acompanhamento, a gente começa a enxergar qual que é o vilão, de fato. Esse exercício da exaustão, ele abre os olhos. Meninas, parem tudo o que vocês estiverem fazendo aqui agora e foca aqui comigo. Porque é aqui que está a fórmula para sair do 0 a 0 e aumentar a renda. Muita gente acha que sair do 0 a 0, para sair do 0 a 0, você precisa controlar cada gasto minúsculo. Precisa controlar, por exemplo, o brigadeiro, sei lá, o bolo no pote que o carinha passou vendendo ali no seu trabalho. Sair do 0 a 0 não é sobre isso, tá? Tem gente que acha também que é sobre abrir mão daquilo que você mais gosta. Por exemplo, uma cliente minha falava, eu quero ter direito a fazer massagem todo mês. Isso é importante para mim. Ontem mesmo, num acompanhamento que eu estava com uma cliente, ela falou, Bárbara, para mim é essencial o meu doce, e no caso ela fuma, tá, gente? Ela falou, o meu cigarro todo mês. Para ela aquilo é essencial. Quem sou eu? Eu nem fumo, tá? Mas para ela aquilo é essencial. Ponto. Não adianta tirar aquilo dela. Tirar aquilo dela só vai trazer sofrimento. Entendido? Um outro ponto. Tem gente também que acha que essa para mim é crucial. É a que eu mais escuto. Tem gente que acha que para sair do 0 a 0 e aumentar a renda, você precisa ser fã número 1 de planilha. Ajuda aí de prova, não me deixa mentir. Você, claro que a planilha ela pode te ajudar em alguns momentos, mas você não depende dela. Você não precisa dela. Existem várias formas, várias técnicas que você pode utilizar para você fazer o acompanhamento do seu orçamento. Então, você não precisa ser fã de planilha, você não precisa gostar de planilha, você nem precisa abrir uma planilha. Gente, eu posso garantir para vocês que não foi assim que eu descobri a fórmula de sair do 0 a 0. Não foi assim que eu comecei a minha jornada de sair do 0 a 0 e aumentar a minha fonte de renda, tá? Tá. Se não é isso, o que que é então, Bárbara? Gente, o que vocês precisam é ter um plano de voo. É identificar quais são os seus reais objetivos. Tudo aquilo que você quer alcançar daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos. Você precisa ter uma clareza sobre isso. E não é porque isso vai estar cravado numa pedra e que você nunca mais vai poder mudar, tá? Até porque nós somos seres humanos e a gente muda todo dia, a gente muda. Eu, por exemplo, então, quando eu estou de TPM, eu sou uma pessoa, depois eu volto a ser outra, e isso, para mim, assim, é algo super normal. Então, gente, a gente sempre está mudando. Sempre está mudando. Mas a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter uma clareza, a gente precisa ter uma visão de curto, médio e longo prazo, para a gente saber quais são os objetivos que vão nos trazer felicidade. Sabendo disso, a gente vai ter a clareza necessária para que dia após dia a gente faça escolhas conscientes que vão nos aproximar daquilo que a gente mais quer alcançar, daquilo que a gente tanto quer viver. Deixa eu só tomar uma água, tá, gente? Pronto. Eu lembro que quando eu montei minha Eurotrip, minha viagem pela Europa, e como eu falei, tá? A realidade que eu vim, isso era impossível, tá? Aliás, antes de eu falar da Eurotrip, gente, a minha primeira viagem internacional foi para Nova Zelândia, tá? Para quem não me acompanha ainda nas redes sociais, Instagram, @finançascombarbara,
Eu fiz uma live recentemente contando a minha história. Basicamente, que eu comecei aqui contando para vocês. E lá atrás, quando eu era adolescente, eu era apaixonada por idiomas. O Sebastião tá aí, ele não me deixa mentir. Sebastião colombiano, falando espanhol, e eu consigo captar algumas coisas que ele fala, né? Às vezes eu falo, fala espanhol aí, alguma coisa para eu tentar entender. Eu sou apaixonada por espanhol, sempre fui, mas até hoje eu não fiz uma aula. Acalhou, né? Mas tudo isso começou. Quem for aí da era 30 a mais vai se identificar, dos 30, 35 ali, vai se identificar comigo que era fã do tal do RBD, aquela banda mexicana lá, muito famosa, no início ali dos anos 2000 e alguma coisa. Gente, eu era fã. Até que da novela eu não gostava muito, não. Mas das músicas eu era apaixonada, escuto, canto no karaokê até hoje, tá? É, e assim, eu era apaixonada, apaixonada. E eu tinha muita vontade de aprender espanhol para entender o que as músicas diziam e tudo mais. Outra coisa também que eu confessei, acho, para o Sebastião, eu era apaixonada também em novela mexicana. Até hoje eu sou. Maria do Bairro, Rubi, sei lá o que. Adoro. Adoro. Minha mãe fica no perda de tempo esses troços, mas não sei, eu gosto de ouvir, eu gosto de tentar entender a cultura, não sei, tudo aquilo de alguma forma meio que inexplicável mexe comigo. Que legal, Diana. Eu vou adorar conversar com seu irmão se algum dia eu tiver a oportunidade. Bom, e eu nunca tive a oportunidade de fazer espanhol. Lá atrás, quando eu era adolescente, né, minha mãe, naquela coisa de vender o almoço para pagar a janta, ela via o meu interesse em aprender, principalmente aprender idiomas, aprender o espanhol. E ela falou: Você realmente quer isso? E eu quero. Isso eu devia ter uns 12 anos, tá, gente? E aí, início da era de escada, internet de escada. Olha a entrega da idade aqui, tá? Me expondo aqui para vocês. E aí eu começava a procurar música e procurar coisas para tentar entender o que falavam, tentar escrever o que falavam. E aí ela foi atrás de um cursinho de espanhol para mim. Só que era a coisa mais impossível. Não sei se hoje é mais fácil ou não, mas na época era muito difícil. Só tinha mesmo cursinho de inglês, cursinho de inglês. Eu falei, vou fazer o cursinho de inglês. Não era tão assim fã, mas comecei a fazer. Depois, claro, eu sou uma pessoa que adoro música, tá? Eu escuto música de vários gêneros, ritmos, de várias nacionalidades. Então, assim, música é algo que mexe muito comigo. E aí comecei a ouvir música americana, né? Eu adoro rock, então comecei a ouvir Linkin Park, System of a Down, enfim, Nickelback, essas bandas aí da minha adolescência, tá? E aí comecei a fazer o curso de inglês. Minha mãe me matriculou numa dessas escolas de idiomas aí que na época era mais famoso que está atualmente. E eu comecei a ter contato com outras coisas, sabe, com outro universo, que é uma das coisas que alguns amigos que vieram da mesma realidade que eu falam, nossa, você acabou encontrando uma oportunidade de ter contato com outro universo, e realmente foi. E aí, gente, eu sei que uma coisa que brilhava meus olhos era que nessa época do ano, assim, era mais janeiro, tá? Dezembro e janeiro, sempre tinha um folder, assim, na entrada da escola, eu lembro como se fosse hoje, um folder falando dos programas de high school. E eu falava, nossa, que legal, cara, um dia eu quero fazer isso. Só que, gente, eu tinha 12 anos. Fazer um high school com 15, impossível. Vindo de onde eu vinha, com a família que não tinha grana, tipo, impossível. E aí, enfim, passava ano, entrava ano, passava ano, entrava ano, e eu ficava assim maravilhada e com aquela vontade de fazer. E aí foi quando lá em 2015, 2015 por ali, eu comecei a falar, não, eu sentei e falei, eu preciso ter uma vivência no exterior. Onde eu sentei e falei, tá, qual país, para onde eu vou, quanto tempo, comecei, o que eu vou fazer para isso? Em 2015, eu comecei a desenhar um projeto de intercâmbio, de vivência no exterior, estimando ali para 2018, que não aconteceu. Foi acontecer em 2023.
Mas eu não desisti. E é isso que eu estou falando com vocês sobre o plano de voo. Vocês precisam saber o que vocês querem, o que vai trazer felicidade para vocês. Se apegarem àquilo e não desistirem, porque dificuldades, adversidades vão existir. Mas se você está comprometida com aquilo, se aquilo é realmente importante para você, se você descobre o seu porquê, você consegue realizá-lo, independentemente de tempo ou de qualquer coisa que possa surgir no meio do caminho. E aí, enfim, fiz o meu intercâmbio em 2000, na verdade foi em 2022, e em 2023 eu fui para a Europa. Enfim, Bárbara, parece que você fez uma viagem atrás da outra, mas assim, tudo isso também está ligado história pandemia, e aí quem quiser ficar curiosa pode me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu conto a minha história, vai ser um prazer, adoro contar sobre essas experiências de viagem. Outro caso, né, também sobre viagem. Em 2023, quando eu fiz essa Eurotrip, a minha viagem para a Europa, eu tinha convicção do meu orçamento, porque eu tinha acabado de fazer um intercâmbio, praticamente. Eu sabia que meu orçamento, assim, eu já estava pela misericórdia. E eu sabia que eu não podia me dar o luxo de fazer muitas compras, de, sei lá, de ter muitas experiências, fazer muita coisa. Sabia que meu orçamento ele era apertado. Então, o que eu fiz? Eu desenhei uma rota, eu desenhei ali os caminhos, quais lugares eu ia conhecer, quais experiências eu poderia viver, quantos dias eu ia ficar em cada local. Então, assim, meninas, houveram momentos que tive que fazer compra no supermercado, cozinhar no hostel. Eu lembro que um hostel até roubaram o meu grande bico, porque hostel para quem não sabe, é alojamento compartilhado. E aí eu botei o grande bico na geladeira e depois sumiu o meu grande bico. E eu fiquei assim, gente, tanta coisa para alguém comer, vai querer comer grande bico. Enfim, é engraçado, né, Bruna? Mas enfim, eu fiquei em hostel, eu viajei de um país para outro de ônibus, mas, apesar de parecer, nossa, foi para a Europa, mas passou perrengue atrás de perrengue. Também não foi assim. Também tiveram momentos que eu falei, não, eu quero almoçar naquele restaurante, que era o restaurante mais famoso, mais badalado, que tinha uma história ali com o local. Ou não, tiver aquele momento que eu falei, não, eu hoje, depois de dormir em hostel, dividir quarto com esses monte de gente que eu não conheço, que fala alguns idiomas até que eu não conheço, às vezes até aquele povo que ronca, sabe, dividido no quarto, eu falei, não, preciso de uma noite de beleza, eu preciso dormir num hotel. E não foi qualquer hotel, foi um dos hotéis mais caros de Lisboa. E teve um episódio, gente, que aquele ali eu agradeço aos céus por ter um controle financeiro, tá? Porque, como eu falei, eu estava viajando de um país para o outro, muito de ônibus, de trem. E aí, vocês acreditam que de Madrid para Lisboa eu não perdi o ônibus porque ele saiu adiantado? E vai parecer. É cômico, mas é trágico ao mesmo tempo, tá? Eu perdi esse ônibus porque eu fui ao banheiro fazer xixi. Foi o xixi mais caro da minha vida. Porque eu perdi esse ônibus e eu fiquei, e agora? O que eu faço? Eu posso sentar aqui, chorar, me desesperar, me descabelar, perder minha noite de hotel em Lisboa, ou eu posso comprar passagem de avião. E o que eu fiz? Saí de lá, da rodoviária, fui até o aeroporto, comprei uma passagem de avião de última hora, pagando em euro. Gente, desesperador. Até hoje eu não tive coragem de fazer a conversão. Eu sei quanto custou em euro, mas não quis nem pensar na conversão. Mas eu consegui fazer isso sem me endividar, porque eu tinha um plano de voo. Então, gente, qual que é a chave aqui? Você precisa ter um plano de voo, você precisa saber onde que você quer chegar. E sobre esse objetivo, o pulo do gato aqui, tá? Quem tiver aí meio bocejando, meio prestando atenção em outra coisa, foca aqui comigo agora, porque o pulo do gato é não só você ter um objetivo,
Mas esse objetivo ele precisa ser específico. Então, por exemplo, no meu caso da Eurotrip, eu sabia quais lugares eu queria ir. Esse objetivo ele precisa ser mensurável. Então, quantos lugares que eu iria passar e quanto que eu podia gastar em cada local. Eu tinha isso muito claro. Então, por isso que assim, eu não me importei de pagar essa passagem de avião de última hora. Por exemplo, no início da viagem, eu fazia muita compra em mercado, porque eu sabia que eu queria comer massa torta e a direito na Itália. Então, gente, quando você começa a fazer, trazer o seu objetivo, pensar sobre isso, suas decisões elas ficam muito mais fáceis, tá? Então, seu objetivo ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser atingível. Não adianta você querer, por exemplo, querer uma coisa que, por exemplo, eu quero, sei lá, comprar um carro agora, daqui a 5 minutos. Talvez não é atingível para mim, sabe? Ah, eu quero fazer essa mesma viagem que eu fiz em 2023, eu quero fazer de novo daqui a um mês. Às vezes não é possível para mim. Então, por isso ela também precisa ser realista, tá? Porque você tendo ali a mensuração, saber quanto que vai custar, você traz para a realidade, você vê se é atingível, você vê se é realista, e você consegue ajustar a sua rota. Como eu falei, para mim o intercâmbio, ele não dava, não cabia ali de 2015 até 2018. Eu precisei ajustar por vários fatores, tá? Além do financeiro, para 2022. Empreender também, a minha vontade de empreender foi em 2021. Eu só fui empreender em meados de 2023, porque eu precisava ajustar a minha rota. E precisa ser temporal. Então você precisa cravar ali um período, sabe? Igual voltando ali no intercâmbio, que para mim é o exemplo mais claro, assim. Em 2015 eu falei, não, eu quero em 2018. E como eu falei logo no início, não é para cravar na pedra, é para você ter um norte. E a depender do que as coisas, né, de como a vida for acontecendo, você reajusta. É só para você ter uma bússola, para você ter um direcionamento. Porque com esse direcionamento, tudo fica mais claro. Tudo fica mais claro. Um outro exemplo disso foi quando eu tirei um tempo sabático. Quando, antes de empreender, né, entre sair do CLT e empreender, eu tirei uns 3 meses sabático. E foi, assim, um período que eu precisava me reencontrar, sabe? Eu precisava respirar, eu precisava saber o que era importante para mim. E eu lembro até hoje dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, porque eu estava assim, eu estava numa das fintechs, tá? Eu estava na DOC, quem for olhar meu LinkedIn vai ver. Eu estava na DOC, eu estava sendo assim, bonificada, subindo de cargo, assim, estava crescendo muito na carreira. Mas aquilo não estava me fazendo feliz. Não estava. Era um local que eu gostava muito das pessoas, gostava muito da equipe, gostava da minha líder, mas aquele local, aquela rotina não estava me fazendo feliz. E aí, num belo dia, eu falei: não, eu preciso de um tempo sabático. Eu preciso. E aí, me ajustei ali, me organizei para tirar esse período. E quando eu entreguei a minha carta de demissão, os meus amigos falaram: você é louca. Até hoje tem gente que olha para uma história e fala: você é louca. Porque, caramba, a pessoa que ganhava. Eu era a pessoa assim que na minha equipe teve uma época que eu fui a única a ser bonificada, porque atingimento de meta, sei lá mais o quê. Tipo, as pessoas falavam: você está crescendo, todo mundo adora o seu trabalho. Tipo, por que você vai fazer isso? Porque eu não estava me sentindo feliz. Eu não estava querendo continuar ali. Novamente, meninas, eu sei que eu tô parecendo repetitiva aqui, mas eu quero que vocês guardem isso, que vai fazer vocês saírem do 0 a 0 financeiro e aumentar a renda de vocês é ter um plano de voo. Gente, infelizmente a gente vai estar aí quase para 1 hora, né, eu falando aqui, e infelizmente eu não tenho
como ensinar tudo em uma aula, porque, assim, eu vou passar aqui, sei lá, noite inteira, um dia inteiro, vocês vão ficar cansados, vão falar, Bárbara, para. Não tem como eu ensinar tudo para vocês em uma única aula, tá? E por isso, eu gostaria de fazer um convite especial, um convite para que vocês estejam na mentoria Plano de Voo. O que é a mentoria Plano de Voo? É um programa para traçar um protocolo individual e totalmente personalizado para que você atinja os seus objetivos de liberdade financeira. É individual justamente para que eu me aprofunde na sua história, para que eu entenda o que é importante para você. Como eu falei, para uma cliente minha era importante a massagem de todo mês. Para uma outra, é importante, por exemplo, o cigarro. Para outra, é importante, por exemplo, ir no Rock in Rio todo ano que tiver. Cada um tem o seu objetivo, cada um sabe o que vai te trazer felicidade. Então, é um protocolo extremamente personalizado para que eu me aprofunde na sua história e em tudo aquilo que é importante para você. Para que você alcance seu objetivo de organização financeira, de encontrar a paz financeira, sem que isso precise ser um processo árduo, sem que isso vire um peso para você, sem que você abra mão daquilo que você mais ama. E como que funciona a mentoria? Assim que você entrar, tá, na mentoria, a gente vai agendar todos os nossos encontros em dia e horário que se adequem melhor na sua rotina. Eu sei que cada um aí, principalmente as mulheres que empreendem, elas têm umas dificuldades de agenda, né? Mas fiquem tranquilas quanto a isso, a gente encontra um horário que se adeque à sua realidade, tá? Esses encontros, eles são mensais. E por que mensais? Justamente para que você não sinta que esse processo ele tem que ser pesado. Não, é para trazer leveza para a sua vida, tá? E também, lembra que a Ana ela falou sobre uma análise lá no início, quando eu compartilhei o feedback dela? Então, esse espaçamento de um mês é justamente para que eu te entregue uma análise profunda dos 30 dias anteriores, né, dos últimos 30 dias, tudo que aconteceu na sua vida financeira, e a gente trace um plano para os próximos 30 dias seguintes, tá certo? Mas é claro, apesar dos nossos encontros serem mensais, uma vez ao mês, vocês sempre vão poder contar comigo no WhatsApp, por e-mail, sempre que precisarem, tá certo? Outra coisa que é importante dizer é que os nossos encontros eles acontecem aqui mesmo pelo Google Meet, tá? Então você não precisa se preocupar em estar em um local específico, não precisa se preocupar com localização, tá? Pelo contrário, basta apenas que você tenha acesso à internet, então pode ser do celular, do tablet, do computador, notebook, enfim, da forma que for mais conveniente para você, tá? E além disso, todos os nossos encontros eles são gravados. Então, cada um dos nossos encontros, além da análise, eu trago algum tipo de conteúdo para você. Então, os encontros gravados, eles facilitam para que você revise o conteúdo sempre que precisar, enfim, sempre que quiser tirar alguma dúvida, rever algum ponto, vocês vão ter esse encontro gravado à disposição de vocês, tá certo? Outra coisa, os nossos encontros, eles têm duração ali de 1 hora e meia, em média, tá? Porque ele tem foco realmente em trazer um pouco de conteúdo para a sua transformação financeira e também para que a gente faça análise do seu momento atual e trace estratégias para que você consiga alcançar o seu objetivo de ter paz financeira, tá? Desde o primeiro encontro, você já sai com um plano personalizado e realista para que você saia do 0 a 0 em 30 dias. Vocês viram na história, principalmente da Darley, que é possível até mesmo sair em 15 dias, tá? E aí, um presente especial, principalmente para as 3 primeiras, especialmente, na verdade, para as 3 primeiras
que quiserem, né, que sentirem a vontade de entrar para a mentoria, vocês vão ganhar um raio-x dos processos administrativos, financeiros da sua clínica e consultório, porque o objetivo é identificar oportunidades de melhoria de processos ali, novas oportunidades, enfim, algo para que a sua empresa decole. Eu sei que tem algumas profissionais ali que ainda não tem uma clínica, não tem um consultório, eventualmente são de outras áreas, tá? Mas principalmente para essas que não têm um consultório, a gente consegue personalizar, porque algumas querem ter, né? Mas enfrentam algumas barreiras. Então, as 3 primeiras vão contar com esse benefício desse acompanhamento mais próximo, tá certo? E aí, fica o convite para a gente decolar juntas. Para você ter o meu acompanhamento individual, personalizado, acesso ao método completo, o investimento é de R$ 387 por mês, tá? E eu escolhi esse método de assinatura por recorrência por um motivo muito simples. Eu quero que esse valor ele caiba dentro do orçamento de vocês, sem precisar comprometer limite de cartão de crédito, porque eu sei que essa é a dor da grande maioria das pessoas. Bárbara, nossa, o valor é tanto, mas vai debitado. Não, não precisa se preocupar com isso. R$ 387 por mês, tá certo? E meninas, novamente, em 60 dias, 2 meses, você irá sair do 0 a 0 e aumentar a sua renda. Mas, colocando a verdade aqui na mesa, tá? O tempo ideal para que a gente passe junto por todas as etapas necessárias é de 5 meses. Ou seja, com menos de R$ 13 por dia, por 5 meses, a gente vai organizar toda a sua vida financeira. Então, desde o diagnóstico ali, para aquelas que são, né, da área principalmente da saúde ou são autônomas, a gente faz aquela separação ali das contas, pessoa física, pessoa jurídica, e chega até a construção da sua reserva de paz, ao seu primeiro investimento, que a Ju, que está aí, falou que vivenciou, né, durante a mentoria. A gente chega até nessa fase. Mas para chegar nessa fase, a gente precisa de uma jornada de pelo menos 5 meses, tá certo? Bom, e aí, em 5 meses, tá? Você consegue transformar a sua vida financeira, consegue deixar de ser refém de uma agenda de exaustão, de muitos atendimentos, de trabalhar ali até chegar à beira de um burnout e vai conseguir assumir o controle da sua vida financeira. Só beber mais uma água. Para provar que o método funciona, ele tem algumas garantias, tá? Além da garantia, 7 dias iniciais ali, né, obrigatórios por lei, por legislação. Então, assim, após o primeiro encontro da mentoria, você tem 7 dias para processar todas as informações ali, se realmente a mentoria faz sentido para você ou não, para você pensar ali com uma certa calma e tranquilidade. Se você entender que não, Bárbara, ó, senti que não é para mim, não vai estar dando. Devolva o seu valor integralmente, tá certo? Agora, se você realmente quiser se comprometer, quiser dar o próximo passo, eu me comprometo a te entregar o meu melhor. Como assim? Se em 90 dias você não sair do 0 a 0 financeiro, eu te dou mais 90 dias gratuitamente de atendimento. Novamente, para quem perdeu aí o que eu disse, se em 90 dias você seguindo o plano de ação, você seguindo os exercícios, você não sair do 0 a 0 financeiro, eu te dou 90 dias de acompanhamento gratuitamente, tá certo? E se nesses 180 dias, esses 90 iniciais, mais os próximos 90, ou seja, 180 dias,
você ainda não sair do 0 a 0, seguindo todas as recomendações, fazendo todos os exercícios, eu devolvo totalmente o seu dinheiro e ainda te dou R$ 500 a mais, tá? Como uma forma de entregar o meu comprometimento completo com vocês e garantir que o método funciona, tá? Agora, Sebastião, eu vou precisar da sua ajuda. Por gentileza, compartilhe com as meninas ali na comunidade o link do meu WhatsApp, tá? Porque é através dele, meninas, que a gente vai se comunicar e que eu vou enviar o link de pagamento para vocês, para aquelas que eventualmente sentiram, né, que querem participar da mentoria, tá certo? Se a pessoa agora ela tem três caminhos, né, Sebastião? Ou é ignorar e continuar fazendo como está ali, continuar a vida financeira deixando rolar, como dizemos aqui no Brasil, deixando as coisas acontecerem ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz uma música que não sei se você conhece, Sebastião, mas tem essa música aqui no Brasil. É uma opção, tá? A segunda opção é fazer tudo sozinha, consumindo ali conteúdo, YouTube, influencer, enfim, consumindo conteúdo técnico que muitas vezes não é da sua área, você não tem habilidade com aquilo e você gasta tempo, energia, até mesmo dinheiro investindo em um curso ali que você nunca vai fazer. E a outra opção é decolar, é vir comigo e decolar, contando comigo como sua mentora para te orientar a alcançar todos os seus objetivos. Bom, se não tiverem nenhuma pergunta, tem alguma pergunta por aí, Sebastião? Você está no mudo, Sebastião, se você estiver falando. Ok, desculpa, agora sim. Fala, Gianna, colocar o link também em o chat de Google Meet, sim, também. Agora o colei, ok? Aqui fala, Gianna, se você não sabe a direção, perde-se muita energia em coisas sem importância. E com o objetivo traçado, o redirecionamento de rota é mais fácil. Aham. Sim. Sim, esses são comentários, últimos comentários aqui no chat de Meet, mas com Bárbara vamos estar atentos, vamos ficar atentos para a mensagem e para que façam clique e adquiram sua mentoria com Bárbara. Uhum. Legal, legal. Realmente, Sebastião, é algo que eu vejo muito, sabe? Muitas vezes as mulheres chegam na mentoria falando, Bárbara, eu já consumi todo tipo de conteúdo, principalmente que algumas já vão direto nos investimentos. E o investimento é o final, é a ponta do iceberg. E elas não entendem o que se passou antes. E dentro da mentoria a gente fala sobre isso, tem uma aula especificamente sobre isso, que às vezes você está consumindo ali muito conteúdo, vira uma sopa de letrinha, vira muita coisa muito técnica, e não, precisa ser algo leve, precisa ser algo fluido. Então, assim, em respeito a todas, até mesmo pelo nosso horário, eu desejo uma excelente noite a todas e fico aguardando vocês aqui no WhatsApp.